Namastê, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos, de cada um de vocês, queridos ouvintes e telespectadores do programa Lux Esotérica. Sejam muito bem-vindos aqui a mais uma edição do nosso programa, que está trazendo aqui uma maravilhosa sequência de estudos, de programas tratando das ciências e tradições ocultas, utilizando aqui como base o livro The Secret Teachings of All Ages, esta pérola do conhecimento esotérico que foi publicada no ano de 1928 por Manly Palmer Hall, este grande ocultista, grande teósofo e realmente alguém que se dedicou durante muitos e muitos anos a coligir informações sobre a espiritualidade, e é exatamente esta a nossa proposta. E nós estamos desde o dia de ontem tratando com vocês, ouvintes, sobre a sabedoria do tarô, as cartas que são parte realmente do legado egípcio de sabedoria para o mundo, e que nós estamos trazendo para vocês aqui, analisando aqui, introduzindo esse conhecimento sobre essas maravilhosas cartas que são símbolos, são emblemas que trazem para o nosso inconsciente uma informação realmente muito importante. Pois, como nós dissemos no programa de ontem, os símbolos, os emblemas, eles se conectam diretamente com o nosso inconsciente, com a nossa alma. E, portanto, ouvintes, nós que estamos buscando o conhecimento, a sabedoria, temos que cada vez mais nos aprofundar no simbolismo, pois esta é a linguagem também usada pelo nosso inconsciente para se comunicar conosco, principalmente através dos nossos sonhos. Então, no dia de ontem, nós já falamos, de algumas cartas. Falamos da carta número 0, que foi o tolo. Depois passamos a carta número 2, a sacerdotisa, e fomos prosseguindo até as cartas com número maior, e passando também pela grande sacerdotisa dos mistérios, a carta número 3, e indo adiante, chegando ao imperador, a carta do tarô número 4, depois o hierofante, e chegando à carta número 6 no dia de ontem, os amantes. Dessas cartas nós já abordamos, e a partir de hoje nós vamos começar aqui, finalizar todos os arcanos maiores do tarô, começando pela carruagem, a carta número 7 dos arcanos maiores do tarô, que nós vamos falar alguma coisa da sua mitologia e também uma interpretação básica desta carta. Obviamente que há um conhecimento muito mais profundo em cada uma dessas cartas do que aquilo que nós estamos colocando, principalmente porque cada carta dessa é composta por um conjunto de símbolos, constituindo assim um emblema. E nós já relembramos no dia de ontem, e gostaríamos de dizer de novo, que o símbolo, o emblema, ele se comunica diretamente com o nosso inconsciente e provoca modificações nele.
É por isso que os locais sagrados, as igrejas, as catedrais, os templos ritualísticos e iniciáticos estão todos cheios de símbolos, de emblemas que expõem objetos e situações que na verdade encontram uma correspondência com a nossa evolução espiritual. Então, esta 7ª carta do tarô, a carruagem, ou carro, como muitas vezes é chamado também, ela retrata um guerreiro vitorioso, coroado e em uma carruagem puxada por esfinges, que são compostas de esfinges pretas e brancas, ou então cavalos, dependendo do tipo da representação artística que se faz, pois os conjuntos de imagens do tarô variam bastante. Há também um dossel que está atado atrás dessa biga, dessa carruagem, que é sustentada, esse dossel é sustentado por 4 colunas. E então esta carta representa, na sua mitologia, o ser exaltado que desfila pela sua criação. Pelo menos é assim que Manly Hall interpreta esta carta. É o veículo da energia solar com a sua setuplicidade, ou seja, o 7 que se revela nos grandes ciclos criadores da natureza, e é o sétuplo número que galopa nesses carros da energia solar que inundam o universo que foi criado. As 4 colunas que mantêm esse dossel representam os 4 seres poderosos, os chamados senhores do karma, que são aqueles que mantêm o equilíbrio das coisas nesse nosso mundo manifestado. São representantes do Altíssimo para manter o equilíbrio das coisas. E isso se dá, obviamente, através daquilo que nós chamamos de karma, que é a lei de equilíbrio que ajusta tudo que é feito. Para cada ação deve haver uma reação e, consequentemente, há uma grande equação que está se manifestando no mundo, procurando trazer uma vez mais o equilíbrio. E também há sempre nessa figura um cetro de energia, normalmente solar, e os seus ombros, os ombros da figura são ornamentados às vezes com crescentes lunares, que são chamados o Urim e o Tumim, que são as esfinges que puxam a carruagem e que são representantes desse poder secreto e desconhecido que promana da divindade. E o homem de armadura não é, obviamente, uma figura permanente no desfile, mas ele tipifica a ascensão da Trindade sobre a quatrinidade, o 3 sobre o 4, pois o número dessa carta é o número 7, E se essa carta for assim entendida, nós estamos falando exatamente das qualidades das sétuplas energias que emanam do Sol e dos 7 espíritos planetários que estão diante do trono de Deus. E é uma interpretação divinatória para essa carta
é que ela traz o triunfo e o sucesso sobre os obstáculos, bem como traz a autoconfiança e a força de vontade para vencer qualquer problema. E esse sucesso, obviamente, será baseado no trabalho e não na sorte. E através desse processo de trabalho, aquele que saca do baralho do tarô a carta número 7 deve se sentir como um guerreiro que obtém o sucesso. Mas há também o lado negativo. Ela pode também ser interpretada como o exagero ao invés de ser o sucesso. Pode ser uma energia que, desperdiçada, pode trazer problemas. Então há que se observar, né, que o poder, a força, o sucesso também trazem os seus problemas, né? Não é simplesmente uma carta que indica apenas sucesso absoluto, mas é uma energia violenta que deve ser aprendida a ser manipulada, senão ela pode trazer realmente problemas para o indivíduo. E nós podemos passar para a carta número 8, aquela que fala da força, que é realmente uma carta muito bonita, que também é chamada de justiça, né? Força, poder ou justiça, e retrata uma figura que às vezes é descrita como sentada sobre um trono e atrás da qual ergue-se uma forma de poder, muitas vezes na forma de colunas. E essa carta também revela um poder muito grande que está, obviamente, associado com o número 8, com todo o seu simbolismo. Então, esse bastão que às vezes aparece em algumas representações dessa carta lembra o bastão de julgamento e de poder de Osíris no Egito, e ela indica o suportar das energias que são trazidas, né, pela 7ª carta, e muitas vezes o sucesso que advém, ele deve ser mantido, deve ser suportado, deve ser governado. Então, a justiça, ela é retratada então como uma trança que envolve o pescoço do indivíduo, como se fosse um nó do enforcado, né? E isso tem tudo a ver realmente com o número 8, pois o 8 na numerologia é o número da responsabilidade, também o número do dinheiro, né? Das propriedades, né? Mas como todo poder, ele exige exatamente a responsabilidade, né? Então, aquela pessoa que saca essa carta do tarô deve estar preparada, né, para enfrentar os deveres que o poder, que a força demandam. E esta carta é regida pelo signo de Leão, por isso que aparece quase sempre nas suas representações um leão que está sendo domado. A letra hebraica dessa carta é o Tef, e a primeira interpretação dessa carta é que ela é também o sobrepujar dos obstáculos, quer sejam materiais, mentais ou físicos. É a carta que traz muita sorte quando
a pessoa está para passar por uma prova ou para uma situação que ela tem que demonstrar a sua força, o seu poder. Mas também, se o indivíduo vacilar, né, ela pode também mostrar a derrota, a fraqueza e também a autoindulgência. Se o indivíduo não conseguir desempenhar a força que lhe é exigida. E essa força também pode indicar negativamente a perda de energia e da esperança, pois toda a carta do tarô é sempre uma faca de dois gumes, ela não é simplesmente algo positivo. Mas, com certeza, os elementos, né, que estão nessa carta, elas têm a ver com realmente a força. E o leão é também um símbolo teriomórfico, né, na forma de animal, para a força que provém de Deus, a força do sol, que era tão cultuada pelos egípcios e sempre trazia realmente uma mensagem de avanço para o indivíduo que a mantinha. E a próxima carta é o ermitão. O ermitão, que é a 9ª carta do tarô, a carta de número 9 pelo menos, e é assim o signo de Virgem e a letra hebraica Yod. E o Menlihal nos fala dessa carta, que ela representa o homem envelhecido, né? Pois Virgem é o signo da terra, né? Então todo signo da terra tem essa característica de uma maior respeitabilidade ou de um caráter mais envelhecido. E esse ermitão está vestido com um hábito, né, e capuz, e inclina-se carregando uma lâmpada, e muitas vezes se diz que ela representa Diógenes em busca de um homem honesto. Então essa lâmpada que o ermitão carrega vai às dobras da sua capa. Então o ermitão personifica as organizações secretas que durante séculos incontáveis mantiveram ocultas, né, para a sua preservação, para a continuidade da sabedoria, para que ela chegasse até nós. E muitas vezes há detalhes nessa carta, como uma haste mística que é dividida por puxadores em 7 seções, uma sutil referência ao mistério dos 7 chakras ou dos 7 centros sagrados do corpo humano. E no tarô egípcio, esse eremita protege a lâmpada por trás de uma capa retangular para representar a verdade filosófica e a sabedoria, que se fosse exposta diretamente, se exporia à fúria dos homens e daqueles que ainda não conhecem a luz e que podem se voltar contra o indivíduo que a mantém. E também, de um ponto de vista mais esotérico, o corpo do homem é como fosse esse manto através do qual a sua natureza divina é fracamente visível, como a chama da lanterna parcialmente coberta. E só por meio da renúncia a vivência da vida espiritual e hermética é que o homem pode atingir a profundidade do caráter e a tranquilidade de espírito que se tenta
representar por essa carta do ermitão. E quem saca essa carta do baralho do tarô pode estar querendo indicar para a sua vida que ela deve ter prudência no planejamento dos seus afazeres, e também demonstra, simboliza a necessidade de dissociar a si mesmo das ações que são tomadas e das pessoas que estão à nossa volta, preparando o terreno sempre sobre um plano bastante detalhado, que obviamente o homem recluso, o ermitão, significa exatamente isso. Mas também do ponto de vista negativo, a carta do ermitão, ele pode representar alguns perigos, como a recusa para receber conselho, a suspeita pelos motivos dos outros e também a compreensão ou a má compreensão do que os outros querem dizer para nós, e também a solidão, que nem sempre é apreciada pelas pessoas que ainda não têm uma vida espiritual ativa, É uma carta realmente muito profunda. E chegamos à 10ª carta, chamada a Roda da Fortuna, a 10ª, a carta de número 10, governada pelo planeta Júpiter, com a letra hebraica Kaf. E Menlihal nos diz sobre a Roda da Fortuna que ela significa uma misteriosa roda com 8 raios, e que é obviamente muito familiar para os budistas, É a roda da lei, a roda de Sansara, E na sua borda se agarram Anubis e Tifon, na formulação antiga, da imagem dessa carta, que são os representantes do princípio do bem e do mal. Também pode-se encontrar nas representações dessa carta a esfinge carregando a espada da justiça, representando o perfeito equilíbrio da sabedoria universal. Anubis é mostrado como se ele estivesse subindo esta roda, e Tifon descendo, como se mostrasse então uma duplicidade de movimentos dentro da lei hermética, que obviamente representa exatamente o jogo das polaridades que sempre estão trocando de lugar. Então a roda da fortuna representa o universo inferior como um todo, com a sabedoria divina, a esfinge como árbitro eterno entre o bem e o mal. Na Índia, a roda, ou chakra, está associado com os centros energéticos, com os centros de vida do corpo humano, e é um simbolismo bem conhecido. Para quem saca esta carta do baralho do tarô, ele tem como significado primário a mudanças para melhor na vida do indivíduo, e também o fim de um ciclo, e, como é evidente, representa a boa fortuna, a sorte e também mudanças kármicas que vão acontecer. Mas há também sempre o lado negativo da carta,
E as mudanças podem demorar para acontecer e também pode indicar que há resistência nessas mudanças. Então, tens que estar alerta para isso. E na sequência nós chegamos à 11ª carta, a carta número 11, que é a carta da justiça. O número 11, o signo de Libra e a letra hebraica de Lamed. Então, essa 11ª carta tem como mitologia dessa carta da força e da justiça. Retrata uma jovem vestindo uma coroa ou um chapéu na forma de infinito, de Lemniscata, né? Trazendo, evidenciando os simbolismos da justiça, com os olhos vendados, né? Como é tradicional dentro do símbolo da justiça. E a maioria dos escritores declara a respeito dessa carta que ela representa exatamente o equilíbrio dos opostos. E essa mulher jovem, mas cega, que carrega nas suas mãos a balança da justiça, ou a figura que carrega essa balança, simboliza a força espiritual. E muitas vezes nela também há um leão, que é exatamente a sabedoria secreta que o indivíduo deve aprender a dominar. O trono representa o rei Salomão e a sua sabedoria, e isso está muito bem representado nos nossos tribunais, né, com as suas decorações. É obviamente um símbolo muito conhecido. E o simbolismo da sorte dessa carta é que ela tem relação com as questões legais, os contratos, os acordos, os julgamentos. E pode mostrar então que se aproxima, por exemplo, um casamento ou uma sociedade muito profunda, ou então negócios ou relações comerciais, né? E do lado negativo demonstra que se enfrenta, né, problemas com a justiça, com a verdade, e que o indivíduo obviamente tem que enfrentar aquilo que ele não quer encarar, ou seja, o seu lado negativo e as energias que ele tem posto em movimento e que ele não tem se conscientizado a esse respeito. Então é clássica essa imagem que obviamente traz recordações bem evidentes para a maior parte das pessoas. Já a carta de número 12 é o enforcado, e aí nós entramos naquelas cartas que trazem realmente problemas para as pessoas para enfrentá-las, porque trazem imagens negativas, né? Essa carta tem o número 12, é regida pelo elemento água, a letra hebraica dela é Mem. E o enforcado, né? Esse homem pendurado de cabeça para baixo, né? É um enforcamento diferente, né? Não é pelo pescoço, mas é pelos pés. E retrata então um jovem pendurado pela perna esquerda a partir, né, de uma haste horizontal, e pode ser também representado por troncos de árvores ou galhos de árvores.
A perna direita da juventude é atravessada na sua parte traseira e na parte esquerda está amarrada. E são dobrados por trás das costas de modo a formar uma cruz que gera um triângulo apontando para baixo. Então a figura constitui assim um símbolo do elemento alquímico do enxofre, e de acordo com Eliphas Levi, significa a realização da obra alquímica. E essa é uma interpretação bastante espiritual dessa carta, né? Mas genericamente ela revela o triunfo sobre as vicissitudes do caminho espiritual. Para alcançar as alturas da filosofia, o homem deve inverter a ordem da sua vida, e assim ele perde o seu sentido de posse pessoal e ele renuncia às coisas do mundo, às riquezas, ao ouro, em favor da regra de ouro, em fazer ao próximo o que se deseja fazer a si mesmo. E quem tira essa carta, a 12ª carta do tarô, deve então se adaptar às circunstâncias que estão se modificando. Este é o tema geral da carta, né? O sacrifício em favor de um futuro melhor e mudanças tanto do ponto de vista mental quanto espiritual. E o seu lado negativo é se perder ou perder o foco nas questões materiais, né? Muitas pessoas quase que identificam essa carta com a próxima, que é a morte, né? A 13ª. Pois estar enforcado de cabeça para baixo poderia indicar exatamente a perda do status do indivíduo e, obviamente, ficar realmente limitado pelas condições. E com certeza ela, do ponto de vista positivo, ela só se refere a uma pessoa que está aprendendo, né, como um feto, né, quando vai nascer ele assume exatamente essa posição de cabeça para baixo, que é a posição do enforcado. Ou seja, para se nascer numa nova vida é preciso inverter o processo de ida para a matéria e começar o retorno para o espírito. E, ouvintes, nós chegamos então nessa 12ª carta, e no nosso segundo bloco nós vamos tentar aqui finalizar as outras que estão faltando, né, fazendo essa exposição das cartas do tarô. Agradecemos muitíssimo aí a audiência daqueles que estão nos acompanhando pelo áudio da Esotérica FM e também aqueles que estão nos acompanhando em vídeo pela Ustream ao vivo, e felizmente também estará disponível esse programa no nosso canal da YouTube e também lá no site da loja Esotérica Virtual. Agora nós vamos ao intervalo e voltaremos já já com as últimas cartas que estão faltando analisar do baralho do tarô nos seus arcanos maiores. Até já, ouvintes. Esotérica FM, irradiando força, poder e luz. Saudações, amigos e amigas ouvintes sintonizados no programa Lux Esotérica, que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 21 horas, com a apresentação de Osmar de Carvalho. Você, caro amigo ou amiga, pode auxiliar a continuidade de nossos trabalhos patrocinando as atividades da loja Esotérica Virtual e da Esotérica FM. Você pode ser nosso patrocinador, associando-os por meio de uma pequena quantia que auxilia na manutenção de nossas atividades, que estão a serviço da qualidade de vida de nossos ouvintes.
Você pode se associar visitando o site da Loja Esotérica Virtual, Alevir, no site enlevir.com.br e clicando na opção de associação. Nós retornaremos a você o seu patrocínio por meio dos brindes de associação. Associe-se hoje mesmo, amigo ou amiga ouvinte, e receba o seu mapa numerológico, baseado em seu nome e data de nascimento. Este estudo revelará para você o poder oculto do seu nome, suas influências, as facilidades e obstáculos que as vibrações do seu nome provocam em sua vida, além das análises do seu número da personalidade, da alma, número de origem, de destino, número anual. Você receberá previsões com as tendências mensais para a sua vida. Além do seu mapa numerológico, ao se associar você receberá também um CD com todas as conferências disponíveis no site da Loja Esotérica Virtual. São mais de 300 palestras tratando dos mais diversos assuntos espiritualistas, que você poderá ouvir no seu computador, ou no seu equipamento de áudio portátil. Amigo ou amiga, grato por sua audiência e o seu prestígio. E aos que tiverem disponibilidade material, somos gratos pelo seu patrocínio por meio da sua associação na Loja Esotérica Virtual. Sua ajuda e patrocínio garantem as condições para a continuidade de todos os nossos trabalhos e da continuidade da programação da Rádio Esotérica FM. Obrigado, amigos e amigas ouvintes, pelo seu apoio. Que Deus possa abençoar a todos os ouvintes da programação da Rádio Esotérica FM. Esotérica FM. Aqui você ouve o melhor da música. Sim, amigos ouvintes, estamos retornando agora para o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Está trabalhando aqui sobre as lâminas, as cartas do tarô. E vamos direto para a chamada 13ª carta, ouvintes, aquela que as pessoas realmente têm medo realmente só de ver falar ou de se apresentar na sua frente. O 13, que é evitado aí por muitas pessoas, que é a carta da morte, aquela que sempre mostra um esqueleto, né? E o Manly Hall nos fala dessa carta de uma maneira muito peculiar, né? É um esqueleto que vai se deslocando, ou que é representado, que mostra esse princípio da transformação espiritual que cada pessoa deve passar. A morte, na verdade, não existe enquanto destruição. Ela é, na verdade, uma transformação, uma mudança. É não a carta do fim, mas a carta que indica a mudança de um estágio para outro. E o esqueleto, né, ou uma pessoa morta, é o melhor emblema para transmitir essa ideia, ouvintes, porque é também a volta à essência. E o esqueleto, a pedra branca que está por baixo da nossa carne, ela é o próprio reino mineral onde nós nos manifestamos aqui na terceira dimensão. Mas esse esqueleto tem o seu significado filosófico. Então, o impulso da natureza, ele tem o seu começo e tem a sua transformação, o seu fim, a sua morte. A morte é o outro lado da vida, e nós devemos compreender que esse universo que nós vivemos é um universo de polaridades, é um universo de ritmo. Então nós devemos compreender que as coisas mudam, que as coisas terminam, mas na verdade elas se transformam, elas passam para outro nível. E nós devemos compreender
exatamente isso, para não ficar com medo da morte, porque só aquele que não estuda sobre a morte, que não se aprofunda sobre a espiritualidade, é que evita esse símbolo, porque obviamente que essa transformação vai suceder a todos nós, né? Então o grande tema dessa carta é a transformação, e ela pode indicar, né, se tirada, né, numa jogada de tarô, tanto a morte física, mas também a própria salvação daquele que atira, pois é uma mudança de um ponto de vista para outro também, e sempre indica o fim de um ciclo, e pode ser de uma maneira abrupta, mas também a bênção de ser lançado para uma outra situação que melhor vai encaminhar a pessoa. E do ponto de vista negativo, a recusa para aceitar essas mudanças demonstra um sinal de estagnação, e pode dessa forma aí sim, né, mostrar mudanças drásticas dentro da vida do indivíduo. É preciso realmente estar atento para o simbolismo que é trazido por essa carta, e jamais temer exatamente o que ela significa, pois o ocultista sabe que a morte é apenas uma outra faceta da vida. E chegamos então à carta de número 14, a temperança. A temperança, que é uma carta que está ligada com o signo de Sagitário, e a letra hebraica ligada a ela é Samek. E Merihal nos fala a respeito dessa carta, que ela carrega uma figura angelical com o sol na sua testa, e também muitas vezes nessa imagem aparecem urnas ou vasos, né, que carregam ou que derramam continuamente o seu conteúdo na parte superior, demonstrando então uma dispersação, né? E isso não é uma queda, né? Mas sim um aumento de vigor que essa carta indica. E assim como a carta da justiça, ela representa o controle do fluxo da energia divina, da energia solar, né, que cada um de nós precisa aprender a fazer. Então essa auréola solar, né, em volta da cabeça do indivíduo, é o maior fluxo da energia divina que deve se aprender sempre a controlar. E nem sempre isso é fácil. Além de ser justo, o indivíduo precisa ser regrado para poder, né, dominar toda essa situação que essa carta oferece. E o seu simbolismo, né, quando tirada a sorte no baralho, tem a ver com o equilíbrio do temperamento. É o tema geral. E ela indica, do ponto de vista positivo, um bom equilíbrio e cooperação em todas as coisas. Representa também um tempo de paz e harmonia, e traz, né, para aquele que tira a sua sorte um período de calma e habilidade para trabalhar, né,
tudo o que vai acontecer no futuro próximo da sua vida, né? E do ponto de vista negativo, pois ele sempre está latente, também pode significar um mau julgamento, né? Se o indivíduo não tiver o que a própria carta indica, a temperança e a tendência para combinar atividades disparatadas ou diferentes e também pessoas diferentes. E pode indicar também que o indivíduo que tira essa carta está envolvido com pessoas ou com situações com as quais ele deve romper relações para evitar exatamente um mal maior. E chegamos a outra carta temida, a carta de número 15, que é o diabo, né? Ou o mal, né? Em inglês é the devil. The devil não é necessariamente o diabo, mas não há muitas formas de traduzir isso para o português, né? Então é outra carta bastante temida, e a iconografia da carta é repulsiva, né? A priori, né? Só de vermos a carta já nos causa uma certa repulsa, né? Mas qual é a sua mitologia? É a criatura com chifres, né? E que está, né, sobre o fogo, sobre os símbolos do mal, como um pentáculo invertido, que tem pernas de cabra e cauda de dragão, e sempre a figura cheia de fogo ou de enxofre, uma situação bastante aflitiva. E ela representa um símbolo dos poderes mágicos que estão à disposição de um espiritualista. São os poderes do espelho universal, a luz astral, onde todas as coisas do mundo estão refletidas e que estão, né, manifestas ali, reproduzindo todas as coisas que existem no mundo. E obviamente que aí existe perigo, existe sofrimento por enfrentar muitas vezes a repetição das coisas negativas, né? Por isso que aquela pessoa que tem a visão aberta para os planos espirituais sofre bastante, porque ela reencontra muitas coisas negativas que só acontecem uma única vez aqui na Terra, mas cujas energias estão se repetindo no astral, na luz astral constantemente. E também o seu dragão e o princípio tentador do diabo é também que a energia dos elementais, das forças inteligentes do mundo espiritual estão sempre tentando as pessoas, né? Não há como escapar disso. Então ela representa quase sempre o desejo pelas coisas físicas e materiais. E também tem a ver com o apego, né? Com a própria ligação, a obrigação a certas pessoas ou situações. E é obviamente uma situação aflitiva de correntes e encadeamento que o indivíduo enfrenta. E não é por acaso que ela vem em sequência a carta da morte, da temperança, depois vem essa carta do diabo. É com certeza a carta mais negativa do tarô, e o seu sentido negativo nunca é, né, em relação a um melhor resultado para a sorte do indivíduo.
Então, pode indicar, né, que o indivíduo está preso e que ele deve lutar para se liberar das cadeias, né, que estão prendendo e que estão escravizando na matéria o indivíduo. E chegamos à carta de número 16, a chamada a torre, né? A torre que, segundo Manly Hall, né, ela tem o fogo do céu que desce por essa torre, e nela nós temos o topo de uma coroa que se abre para que os raios, as energias divinas, o relâmpago ou a emissão do sol desça por essa torre. A coroa representando exatamente o atingimento superior, e a descida pelas escadarias interiores da torre tem a ver com a iluminação ou o ciclo zodiacal, que são representados nas escaleiras, em cada um dos degraus por dentro dessa torre. E essa carta é normalmente associada com a queda do homem na matéria, mas o homem é exatamente esta queda. O homem é um anjo que vem para a matéria. Então a torre, ela está ligada também com aspectos negativos, e com certeza ela demonstra mudanças, conflitos e a própria interrupção dos processos ou da própria vida. Quase sempre ela indica más notícias e calamidades que frequentemente são prenunciadas por essa carta, e também finais de ciclo, de situações, de relações. E é uma carta que também enseja cuidados na sua interpretação, pois para o homem espiritualizado ela pode representar exatamente o desapego com as coisas materiais, com o avanço na senda, mas os perigos correspondentes que esse avanço deve oferecer. E é por isso que a próxima carta ela é muito mais alvissareira para o espiritualista, pois é a estrela que é a esperança, que é muito importante na vida do espiritualista, pois esta imagem, né, de grande beleza, ela indica que nas urnas são coletadas as águas da vida, e o indivíduo então passa a fluir algo sagrado, algo superior. E muitas vezes a figura feminina de Ísis é representada nessa carta de número 17, que é relacionada com o signo de Aquário e com a letra hebraica Tzad. E pessoalmente eu gosto muito desse número 17, pois ele surge em muitas situações importantes da minha própria vida, e com certeza nos remete também à estrela da iniciação, a vida espiritual que é buscada com tanto ardor e que finalmente é atingida por aquele que faz um trabalho intenso, um trabalho real nesse sentido. Então, mesmo que se diga que ela é uma carta negativa, pois muitas pessoas acham que ela tem a ver com algo que está fora do alcance das pessoas, mas o seu
objetivo é trazer a esperança e a inspiração. Traz também a confiança, o vigor na vida espiritual do indivíduo. E, do ponto de vista negativo, indica que o indivíduo pode ficar subordinado ou ter dificuldades em se adaptar às mudanças e dúvida ou falta de confiança nas coisas que o indivíduo está vivenciando. E a carta número 18 é a Lua, né, que vai chegando ao final do simbolismo das cartas do tarô, e ela tem um simbolismo muito profundo, está ligada com o signo de Peixes, com a letra hebraica Kof, né? E o seu simbolismo tem a ver com a ilusão, né, que vem para a vida do indivíduo. A ilusão que pode, né, ser, por um lado, positiva para o indivíduo, pois faz ele buscar a sua imaginação e os seus sonhos, mas que também pode indicar não só essa busca pelos objetivos, mas também poderes ocultos, poderes psíquicos, a clarividência, a clareaudiência e os perigos consequentes que ela tem. Então, para o espiritualista, ela é muito representativa, pois finalmente na caminhada espiritual, a caminhada é coroada com os poderes que não devem ser buscados antes de haver uma purificação. Então todas as outras cartas representam exatamente essa purificação que vai finalmente ser coroada com as últimas cartas do arcano superior, né? Chegando finalmente ao Sol, né? Que não precisa de maiores explicações, pois o Sol tem a ver com a vida material, com a força, né, da vida, e obviamente está ligada com a felicidade, com a boa saúde, com a abundância da vida, o atingimento, a realização, os trabalhos, né, realizados através do estudo e da compreensão. O outro lado, o equilíbrio da Lua, é exatamente o Sol, por isso que toda figura de alquimia sempre possui o Sol e a Lua, o lado físico, psíquico, os poderes de percepção, e o Sol representando o poder de compreensão. E então é uma carta muito alvissareira, mas mesmo assim há quem consiga ver um lado negativo nessa carta, pois ela pode indicar, se o indivíduo não conseguir realizá-la do ponto de vista positivo, pode ser um bloqueio das energias e dificuldades, principalmente com relação às mudanças ou até com a reprodução, com o nascimento de filhos e coisa que o valha. Mas é melhor nós nos fixarmos no lado positivo da carta, como é a carta de número 20, o julgamento. Essa carta está ligada com o aspecto fogo, com a letra hebraica Shin. Então o julgamento é o final, quase que o final do processo evolutivo. É o despertar, né? O grande simbolismo dessa carta é o despertar
a renovação e a alegria de atingir as tarefas, as metas que foram autoimpostas. Ela mostra que as mudanças são para melhor e a vida do indivíduo está sendo abençoada. É, por assim dizer, a amostragem do final de um ciclo, do atingimento da vida do indivíduo, e assim como na fase madura da vida, o indivíduo faz um sopesar, faz um julgamento das suas metas, dos seus atingimentos, o que ele conseguiu ou não. E isso tudo vai ser coroado com a 21ª carta, que é o mundo. Então, só no final é que o indivíduo pode atingir o mundo, pois nós temos que tomar muito cuidado com o apego com a matéria, pois há pessoas que ganham o mundo, mas perdem a sua alma para atingir essa posse. Então, ouvintes, finalizando este estudo com a 21ª carta, é simplesmente dizer que nós estamos aqui num processo evolutivo, um processo de atingimento, e a nossa relação com a matéria é uma relação de aprendizado, que nós vivemos na matéria, mas nós não somos dessa matéria. Nós nos envolvemos com o mundo, mas nós estamos aqui no mundo para atingir uma coisa superior, pois ela representa o atingimento, a realização, a culminação de todas as coisas, o final do ciclo pessoal. É o símbolo do final do atingimento e da viagem da evolução que nós estamos fazendo aqui na Terra. Se nós pudermos chegar no final da nossa vida cheios do significado de todos esses 22 arcanos, aquele tolo do número 0, que alguns acham que é a primeira, outros acham que é a última carta, mas na nossa análise o tolo é a primeira carta, pois ele representa o nosso ser, ouvintes. Cada um de nós é o peregrino da jornada espiritual e nós estamos aqui para nos tornarmos mestres da matéria. Através de todas as transformações, de todos os lados positivos e negativos, nós seremos provados e seremos transformados de uma pedra bruta numa pedra polida e finalmente uma joia que deverá ser engastada na criação de Deus. Então agradeço muitíssimo a paciência de vocês por nós termos trazido tantas informações num espaço tão curto de tempo, e convido vocês, ouvintes, a estudarem mais esse assunto e, se possível, também encontrar um competente profissional que leia as cartas do tarô juntamente com as cartas, e a sensibilidade dessa pessoa, ela poderá extrair conteúdos do seu inconsciente e revelar para vocês detalhes da sua vida, coisas que estão por acontecer, mas que já estão vivas dentro do seu inconsciente e que podem se manifestar através dessa grande sabedoria das cartas do tarô. E vou convidar os ouvintes para o final do nosso programa, assim da mesma forma como nós começamos. Nós chamamos vocês, ouvintes, vamos fazer a nossa última vibração, voltando a nossa consciência para o nosso ser interno, fechando os nossos olhos e sentindo o batimento cardíaco. Volvemos a nossa consciência para
aquela luz imortal e eterna que está dentro dos nossos corações. O brilho da joia inefável da nossa chispa divina, brilhando sobre o lótus do nosso coração. Percebamos esse brilho se espalhando por todo o nosso corpo, interpenetrando todos os nossos órgãos, curando, harmonizando, iluminando todo o nosso ser, purificando dentro e fora a nossa natureza. Que essa luz se propague, ilumine o caminho da nossa evolução. E aproveitemos, ouvintes, esse momento solene para compreender, para interiorizar, para realizar o sentido destas palavras. Mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter. É o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, ouvintes? Muitíssimo obrigado. Que essa luz brilhe sempre quando vocês as invocarem e sempre no espírito desse programa que está aqui para relembrar a todos diariamente que durante a semana da existência dessa luz oculta nos nossos corações e dos conhecimentos que nos fazem retornar a essa presença divina dentro de cada indivíduo, de cada ser humano. Fiquem, ouvintes, agora com a nossa programação musical. Finalizamos aqui mais um programa Lux Esotérica, desejando a todos um ótimo final de noite, desejamos um bom descanso e aguardamos vocês aqui nas nossas próximas edições. Recebam finalmente aqui de Osmar de Carvalho o virtual, mas é forte, é fraternal, caloroso abraço para todos meus irmãos e irmãs que nos acompanham ao vivo ou nas gravações. A todos vocês, ouvintes, muitíssimo obrigado. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica. Até logo. Saudações, ouvintes sintonizados aqui na frequência digital da Esotérica FM. Convidamos a todos para ouvirem o programa Lux Esotérica, que ocorre